Então, olá, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós vamos ter uma breve revisão de todos os tópicos que nós vimos durante a disciplina. O que foi que nós vimos? Introdução ao estudo da célula, como essas células são estudadas, quais são as técnicas, quais são os tipos celulares, quais as estruturas que são encontradas no interior dessa célula, como é que ela obtém e gera energia, porque todas as células precisam de energia para realizar seu metabolismo, como essas células se comunicam, não é, formando tecidos, e como é que acontece a multiplicação dessas células. Nós vimos que tem dois tipos, né, que é a meiose e a mitose. Bom, então vocês lembram que o primeiro pesquisador a distinguir o termo célula foi Robert Hooke. Então, ele estudou por meio de um equipamento bem rústico, né? Mas ele conseguiu observar alguns tecidos vegetais, inicialmente. Depois veio outro pesquisador, o Anthony. Então, ele foi o primeiro a visualizar os micro-organismos. E mais à frente, né, nós tivemos estudos de 3 pesquisadores e chegaram em comum acordo sobre a teoria celular. Vocês lembram o que é que diz a teoria celular? Que todos os organismos vivos conhecidos são formados de células, exceto os vírus, né, que hoje sabemos, que são acelulares. A célula é a unidade estrutural e funcional de tudo que é vivo. Todas as células vêm de células pré-existentes por divisão. Aqui entra a divisão celular, mitose, meiose. Dentro dessa célula, nós temos as informações genéticas, por exemplo, em células eucariontes, nós vimos que material genético é encontrado dentro do núcleo. Todas as células têm basicamente a mesma composição química, que nós vimos a constituição em relação a carboidratos, né, lipídios, proteínas, e finalizando a teoria celular, que todo o fluxo de energia da vida é regido pelo metabolismo e pela bioquímica. E isso tudo acontece dentro da célula. A gente viu que é uma célula, então a célula é uma pequena unidade envolvida por membranas, preenchida, né, por solução aquosa, contendo agentes químicos, e dotada também da capacidade de gerar cópia de si mesmo, né, pelo crescimento e divisão. Nós conseguimos estudar hoje as células por meio de equipamentos. Um dos mais conhecidos são os microscópios, né? Então, nós temos tipo de microscópio óptico, que é o mais simples, não tem uma resolução tão grande, mas a gente consegue visualizar, por exemplo, as células do sangue, né? Essas aqui são as hemácias, e essas outras, como neutrófilo, monócito, linfócito e eosinófilo, que são células, né, de defesa. E aí nós temos também outros microscópios mais modernos, né, que são microscópios eletrônicos, e a gente consegue visualizar toda essa parte da superfície de um objeto de estudo, por exemplo. Aqui nós temos, não é, uma imagem obtida por microscópio eletrônico de varredura de um aracnídeo. Então, aqui nós temos algumas partes, vocês lembram, né, que nós vimos as partes do microscópio óptico. Então, aqui nós temos as lentes, né, que são as oculares, e aqui são as objetivas, vocês lembram, né? Então, a partir daqui das objetivas que a gente consegue realizar um aumento, né, da lâmina que a gente coloca aqui nessa parte, que é a platina. Então, quais são os tipos de células? Vocês lembram, né? Nós temos 2 tipos, procariontes, que são células mais simples, como exemplo, incluímos as bactérias e cianobactérias. Então, é uma célula bem mais simples, onde tem material genético disperso aqui no citoplasma, e os eucariontes, que incluem os protozoários, os fungos, os animais e as plantas. Então, a célula eucarionte ela é mais complexa, tem um sistema de endomembranas com várias organelas, e cada uma tem sua função pré-determinada. Então, aqui lembrem dessa tabela aqui, a gente viu, não é? Com todas as organelas de uma célula eucarionte, e aqui suas funções. Então, como exemplo, os lisossomos, lembra que qual é o papel dele dentro da célula? Digestão intracelular por meio de enzimas lisossomais. As mitocôndrias, lembra que é responsável pela respiração celular aeróbia. Cloroplasto, lembra que ele só é encontrado na célula eucarionte vegetal, assim também como a parede celular.
E os vírus, gente, vocês lembram, né, que eles são acelulares, então, portanto, eles não apresentam metabolismo próprio, necessitando obrigatoriamente de algum hospedeiro para realizar sua nutrição e também a sua multiplicação. Então, quais são os constituintes das células? Uma célula eucarionte, né, ela é formada pelo citoplasma, pelo núcleo, nós temos aqui o material genético e circundado pela membrana plasmática. O citoplasma inclui, então, sais minerais, a água, nutrientes, membrana plasmática. Ela consiste de uma bicamada de fosfolipídio na qual estão inseridas proteínas, então não esqueçam. Toda a membrana plasmática é formada, né, por lipídios, juntamente com fósforo, e encontrado também proteínas que vão ser responsáveis pelo transporte entre substâncias do meio externo para o meio interno e vice-versa. O material genético, né, encontrado tanto nos procariontes quanto eucariontes, então eles possuem cromossomos, né, esses cromossomos aqui vão carregar toda a informação genética do indivíduo. Lembre, então, o que é que tem dentro das células de nutrição, da bioquímica? Então, nós temos dois tipos de compostos, o composto inorgânico, que é formado por água e sais minerais, e o composto orgânico. Aqui nós incluímos os lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. Então, se a gente for dividir uma célula em relação à porcentagem, a maior parte encontrada é água, e se a gente tirar essa água, né, sobre os compostos, a composição maior, gente, é formado que nós somos formados, a maior parte, por proteínas, em segundo lugar, lipídios, e aí vem glicídios, que são os açúcares, carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias. Então, a água ela é encontrada, né, em torno de 70% a 80%, é considerada, né, um solvente universal, indispensável para o metabolismo, seja anabolismo ou catabolismo, lembrem, anabolismo é de construção e catabolismo é de quebra. E alguns fatores influenciam na quantidade de água do nosso corpo. Por exemplo, a idade, então um bebê tem muito mais água que um idoso no corpo. A espécie do indivíduo, por exemplo, a água viva, ela tem muito mais água, por exemplo, uma planta. Atividade metabólica também, qual função vai ter que ser realizada? Vai depender de água ou não? Isso tudo influencia a quantidade de água do organismo. Os sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por íons, então são muito importantes para o metabolismo celular, e aí nós podemos obter por meio da água mineral e também da alimentação, né? Frutas, verduras, cereais, leite, etc. Então, aqui lembra que eu coloquei essa tabelinha, não é? Como exemplo. E aí o cobre, qual é a função do cobre? Por que ele é importante? Ele vai ser importante na formação da hemoglobina. Lembram? A hemoglobina vai carregar o oxigênio no nosso organismo. Como é que a gente vai obter cobre? Ingerindo ovos, legumes e peixes. As vitaminas são moléculas orgânicas necessárias em pequena quantidade para o funcionamento do organismo. A carência dessa vitamina ela é chamada de hipovitaminose ou avitaminose. Então, nós temos dois tipos. As vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, a vitamina B do complexo B e C, e as vitaminas que são solúveis em lipídios, como a vitamina A, D, E e K. Então, lembre que nós temos esses dois grupos, certo? E aqui nós temos toda a função de cada vitamina no corpo. Outro constituinte do organismo, das células, não é? São os carboidratos, que é a principal fonte de energia celular. Então, aqui vocês devem lembrar da glicose, que ele é um monossacarídeo, frutose, né, o açúcar encontrado nas frutas, e galactose, o açúcar encontrado no leite. A combinação desses monossacarídeos podem formar disacarídeos, se for dois. Então, exemplo, a lactose é a junção da glicose e uma galactose. Então, são duas, por isso que a lactose é um disacarídeo. Mas esses monossacarídeos também podem se agrupar em moléculas bem maiores, que são chamadas de polissacarídeos, que é o amido, exemplo, reserva energética das plantas,
e o glicogênio e a celulose. Constituinte das células, nós também temos lipídios, com substância orgânica insolúvel em água, insolúvel em solventes orgânicos apolares, formados pela união de um álcool, né, e um ácido graxo. Temos classificações dele como glicerídeos, encontrados óleos e gorduras. Os cerídeos, que são as ceras, por exemplo, encontradas ceras em, não é, plantas, em folhas. Esteroides, que são os hormônios, e nós temos fosfolipídios também, que são encontrados na membrana plasmática das células. Proteína, gente, encontrada em carnes, não é vermelha, carne branca, são muito importantes para a constituição das células. Então, essas proteínas são formadas por aminoácidos, então, cada aminoácido é ligado um ao outro por meio de uma ligação peptídica. Nós temos 20 aminoácidos, 8 essenciais que não são produzidos pelo homem, ou seja, nós devemos ingerir na alimentação, principalmente vegetais, e os não essenciais que são produzidos pelo nosso organismo. Outro constituinte das células são os ácidos nucleicos. Nós temos dois tipos. Lembrem, não esqueçam, DNA e RNA. Então, o DNA ele tem dupla hélice e o RNA tem uma hélice, só tem uma fita, ok? Esse ácido nucleico é formado por nucleotídeos, não é? Que ele é formado por base nitrogenada, uma pentose, que é um carboidrato, e um grupo fosfato. Então, no DNA, nós temos adenina, timina, guanina e citosina, e no RNA, no lugar de timina, nós temos uracila. A membrana, né, como vimos, ela é uma estrutura lipoproteica, então nós temos duas camadas, né, essa camada aqui superior e a camada inferior, formada por fosfolipídios. Então, aqui nós temos uma representação do fosfolipídio. Então, aqui na parte de cima, nós temos um fosfato, um glicerol e o ácido graxo, né, saturado e insaturado. Então, isso aqui é um fosfolipídio, lembra? Então, essa parte aqui é hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água, e essa outra cauda aqui é hidrofóbica, ela tem aversão à água. Então, nessa membrana tem essas partes azul, que são as proteínas. Elas vão auxiliar, então, a passagem de solutos e substâncias necessárias para a célula. O núcleo, gente, lembre, encontrado em células eucariontes, não é? Células eucariontes de animais e de plantas. Tem algumas diferenças, não é? Na célula, vocês lembram? Então, assim, todo o material genético ele é organizado dentro do núcleo em forma de cromossomos. Então, aqui a gente tem a representação de um cariótipo de um homem, todos os cromossomos em pares. Por que mesmo em pares? Porque durante a formação dos gametas, não é? Esses cromossomos vão vir únicos do pai e da mãe, e numa célula do zigoto, que vai ser diploide, ela vai ter, então, 2 cromossomos de cada par. Então, par 1 tem 2, par 2, par 3, par 4. E esse cariótipo aqui nos diz que nós temos, que é um cariótipo de um homem, né? Porque nós temos o cromossomo sexual aqui, que é o X e o Y. Bom, mas como é que a célula ela vai obter energia? Então, lembre que a gente viu sobre o metabolismo, que são todas as reações que acontecem dentro da célula. Então, anabolismo é uma reação de síntese e catabolismo é uma reação de quebra, de degradação. Então, nesse sentido, nós temos que ter em mente conceitos de 2 tipos de nutrição, que são os seres autótrofos, que produzem o próprio alimento, inclui aqui as plantas e algas, e os heterótrofos, que não incluem, são os demais organismos. A cadeia formada entre os seres vivos pode ser facilmente observada na natureza, por exemplo, aqui, nesse esquema. Então, nós temos um produtor e aqui os consumidores. Nós podemos obter energia também por meio da fermentação. Então, quem realiza isso são os fungos e as bactérias, ok? Então, para acontecer isso, nós temos que realizar primeiro a glicose. Lembrem que a glicose é o quê? Glicólise é a quebra da glicose em 2 ácidos pirúvicos. Então, a partir daí, nós temos 3 tipos de fermentação. Lembrem que a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação acética. A quimiossíntese já é a oxidação de um composto inorgânico para a obtenção
de nutriente, ou seja, glicose. Então, se a gente lembra que a gente falou do ciclo do nitrogênio. Então, nós temos aqui duas etapas. O íon amônio ele vai ser oxidado, libera nitrito e energia. Essa energia vai ser utilizada aqui na segunda etapa, não é? E aí finalizamos, então, com o produto de glicose. A fotossíntese é a obtenção de energia das plantas. Então, a planta ela precisa de água, de CO2 e luz solar. E ao final nós vamos ter o quê? A produção de glicose e liberação de gás oxigênio. Não lembre, não esqueça que são duas etapas, não é? A fotoquímica que acontece nos tilacoides e a fixação de carbono que acontece no estrônio. Respiração, gente, é o método de obtenção de energia de nós humanos, por exemplo. Então, aqui lembre que não esqueçam que tem 3 etapas: a glicose, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Essas células também se comunicam. Então, nós temos alguns tipos de comunicação celular. Então, por exemplo, por contato direto, por sinalização parácrina, endócrina, em longa distância e autócrina. Então, lembra aqui, a autócrina, ela emite o sinal e ela mesma recebe. Parácrina, quando tem uma célula próxima à outra, ou então a longa distância por meio da sinalização endócrina, que são aqui no caso dos hormônios. Essas células, elas precisam se multiplicar. Então, nós temos 2 tipos de divisão, que é a meiose e a mitose. Antes disso, nós precisamos que essa célula se prepare para que aconteça a divisão celular depois. Então, aqui nessa parte, nós chamamos de intérfase, que é a parte mais longa do ciclo, né? Tem a fase G1, a S e a G2. Então, a mitose, ela vai acontecer nas células somáticas, por exemplo, tecido epitelial e muscular, e a meiose vai acontecer durante a produção dos gametas. Mitose, formação de gametas em vegetais, tá? Divisões do zigoto, crescimento, renovação e cicatrização do tecido. E a meiose para produzir células reprodutivas, tanto em animais quanto em vegetais. Então, só comparando aqui, lembre também aqui das fases, não é? A mitose vai começar com a prófase, meiose também. Aí depois a próxima fase é a metáfase, onde os cromossomos vão ser encontrados aqui na placa equatorial, e finaliza com a anáfase e a telófase, que é a divisão final das células. Então, de forma resumida, a mitose, a gente tem aqui uma célula inicial 2N, ao final vamos ter 2 células 2N. E a meiose, que é uma etapa reducional, nós temos aqui uma célula inicial 2N e finaliza com 4 células haploides, com a metade do cromossomo da célula inicial. Gente, então vamos finalizar aqui a nossa revisão, nossa breve revisão. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tirado proveito de todo esse conteúdo, de todo esse tempo que a gente passou junto. E eu desejo a todos bons estudos e boa sorte.